Você que foi vítima de um buraco na rua e sofreu danos materiais ou físicos, fica nesse vídeo para você entender se é possível cobrar uma indenização pelos prejuízos, quais provas você precisa apresentar e quais tipos de dano você pode cobrar. Se você nunca me viu, deixa eu me apresentar. Meu nome é Daniel Ladeira Lage, eu sou advogado especialista em direito de trânsito e do consumidor e criador do canal, para que você fique por dentro dos seus direitos e dos seus deveres. Gostaria de pedir de antemão para você deixar sua curtida, porque assim você me incentiva a continuar a trazer informação gratuita e também ajuda a informação a chegar em mais pessoas. Não é novidade para ninguém a precariedade das ruas e estradas do Brasil. Frequentemente as pessoas têm seus veículos danificados ou até perdem a vida por ruas e estradas em más condições. Quem que não se lembra daquela ponte que desabou tirando a vida de várias pessoas? Isso é um exemplo de omissão do órgão público responsável pela estrada, que naquele caso era o DENIT. Então, já puxando esse gancho sobre quem é o responsável pela estrada, eu devo alertar que cada lugar vai ter um responsável. Se, por exemplo, você estiver dentro de uma cidade, o responsável vai ser a prefeitura. Se você estiver numa rodovia passando dentro de uma cidade, provavelmente o responsável será o DR, no caso das rodovias estaduais, ou o próprio DENIT, no caso de uma rodovia federal. Em alguns casos, existem negociações para que a rodovia fique sob responsabilidade da prefeitura. E você deve estar se perguntando, mas por que isso é importante? É importante porque, de acordo com o responsável, vai mudar a justiça que você deve procurar. Por exemplo, se foi o município o responsável, você deve procurar o juizado especial da Fazenda Pública do município que causou o dano. Se for o DENIT, você deve procurar a Justiça Federal do seu município. E daí você vai precisar de um advogado. De qualquer forma, pessoal, mesmo em casos em que não precisa de advogado, é bom você consultar um advogado, tá? Porque ele pode te orientar sobre o que você pode fazer. Nos casos em que a rodovia tiver pedágio, significa que tem uma concessionária de serviço público. E daí é mais fácil ainda para você buscar os seus direitos, pois você pode ir até no PROCON e também no juizado especial da sua cidade. Bom, e de onde que vem essa responsabilidade dos órgãos de trânsito? A responsabilidade do Estado ela está prevista lá na Constituição Federal, no artigo 37, parágrafo 6º. Mas também existem outras leis mais específicas sobre a responsabilidade pelas ruas e rodovias. O Código de Trânsito é uma delas. Lá já no seu artigo 1º já vem essa responsabilidade dos órgãos de trânsito. Outro exemplo é o DENIT. Tem uma lei de criação do DENIT que dá responsabilidade para ele sobre a conservação das rodovias. Essa lei é a 10.233 de 2021. E também podem existir outras leis de âmbito estadual ou municipal. Sobre essas leis que impõem a responsabilidade dos órgãos de trânsito, tem um detalhe que vai influenciar no processo judicial. E isso tem relação com as provas que você vai apresentar. Apesar de, em regra, a responsabilidade da administração pública ser objetiva, nos casos de omissão, como o reparo na pista, os juízes e tribunais entendem que essa responsabilidade passa a ser subjetiva. Tá, mas qual que é a diferença disso para você? Bom, se fosse a responsabilidade objetiva, você precisaria comprovar a falta de ação da administração pública, o dano e a ligação entre essa falta de ação e o dano, que é conhecido como nexo de causalidade. Se o órgão de trânsito teve ou culpa ou não, isso é indiferente na responsabilidade objetiva. Já na responsabilidade subjetiva, essa culpa é importante, pois o juiz ele tem que ver se realmente o órgão de trânsito se omitiu. Apesar de existir uma presunção dessa omissão, pois é óbvio que se existe um buraco, é porque o responsável pela estrada não cumpriu com o seu dever de deixá-la em condições mínimas de trafegabilidade. Então, apesar de ter essa presunção, o juiz vai querer saber se existem outras prováveis causas para o acidente. Por exemplo, um excesso de velocidade, embriaguez, falta de atenção. E isso pode diminuir o valor da sua indenização e até livrar o responsável pela estrada. Vou mostrar aqui o trecho de uma sentença que vai ficar bem claro isso que eu falei. Está aí na tela para vocês acompanharem. Por fim, quanto à responsabilidade do DENIT no acidente em questão, ela se revela patente. Conforme bem destacado na decisão saneadora, competia ao réu demonstrar que atuou diligentemente na conservação da via onde ocorreu o acidente. Então aqui o juiz está falando que é o DENIT que tinha que provar que estava tudo bem com a estrada, e o DENIT não conseguiu fazer isso.
No entanto, essa prova não consta nos autos. Ao revés, a prova de sua desídia na manutenção da rodovia, em especial pelas fotos do buraco que ocasionou o acidente, que, ao contrário ao arguído em sede de defesa, se revela a olhos nus bastante grande e profundo, passível de ocasionar acidentes, inclusive em veículos automotores. Então está aqui o juiz claramente falando sobre o buraco, né? Que o buraco era enorme, que era profundo. Então, o buraco ser enorme e profundo é porque tem muito tempo ali que não havia um reparo na via. E que provas, então, você precisa para entrar com uma ação judicial? Primeiramente, as imagens do local. Você pode tirar foto, mas se você tiver um vídeo, fica muito melhor. E como que você vai gravar esse vídeo? Claro, após você sinalizar o local, tirar seu carro do meio da rua, você vai, filma o local contando o que aconteceu, mostra o buraco, mostra de onde você estava vindo, mostra um ponto de referência na estrada para depois você descobrir em qual quilômetro você estava. Fala em qual estrada você está circulando, entre quais cidades você estava. Mostra os danos que ocorreram no veículo, se quebrou a roda, se cortou pneu, se quebrou o para-choque. Fala do dia, do horário, cita as datas, cita o horário. Faz um boletim de ocorrência, pega testemunhas. Então, são esses exemplos de provas que você pode usar. Daí você me pergunta, e se eu machucar e ficar desacordado? Olha, sem as provas vai ficar mais difícil de você ganhar o processo, né? Mas mesmo assim é possível voltar ao local, usar o boletim de acidente, pegar os socorristas, os policiais como testemunhas, filmar e tirar foto dos danos. Eu vi aqui um processo praticamente sem essas provas que eu acabei de mencionar, e mesmo assim a pessoa conseguiu a indenização. Eu acho raro de acontecer, mas acontece, né? Você também vai ter os orçamentos dos reparos, as notas fiscais. Lembra de pedir para colocar o seu CPF e colocar a identificação do veículo na nota fiscal ou no recibo. Você também pode usar receitas médicas, laudos, exames, tudo relativo aos danos físicos que você teve. Se você ficou sem trabalhar, você vai precisar comprovar também. E quais tipos de danos você pode pedir nessa ação de indenização? Primeiro, os danos materiais. Gasto de veículo, gasto com cirurgia, remédio, tratamento, consulta, roupa sua que possa ter rasgado, estragado. Você também pode pedir indenização por danos morais, mas é importante esclarecer uma coisa. Eu tenho visto nas decisões judiciais que o juiz ele defere o dano moral quando a pessoa tem lesões físicas. Nos casos que tem somente prejuízo material, os juízes estão entendendo que ocorre o mero aborrecimento. Apesar de, na minha opinião, e talvez na sua opinião também, a situação de ficar horas na estrada, talvez à noite, com fome, com sede, com sono, com medo, ter sua viagem estragada, se atrasar, depois você ter todo aquele tempo desperdiçado para resolver um monte de coisa decorrente do acontecido, eu penso que isso deveria sim gerar dano moral, isso não é mero aborrecimento não. Mas como é contra o Estado, né, pessoal? Talvez o juiz, por receber salário proveniente do Estado, ele tenda a dificultar as coisas para você. E isso eu já vi muito acontecer. Juiz ignorando prova, fato e ignora até a lei às vezes. Tudo para dar uma forcinha para o Estado. Claro que isso não é regra, existem excelentes juízes inteligentes, corretos, honestos, que dão uma sentença fundamentada. Eu só estou falando isso para você não ficar criando muita expectativa que vai sempre ganhar danos morais. Portanto, para ganhar danos morais, você terá que comprovar o dano moral. Quando tem lesões físicas, geralmente o juiz julga favorável ao dano moral. Tem também o dano estético, que é acumulável com o dano moral. Então, além de ganhar o dano moral, você pode ganhar o dano estético também. No dano estético, o juiz vai deferir quando você tem, por exemplo, uma cicatriz, uma mudança no seu corpo, uma amputação. Isso aí gera dano estético. Outro exemplo de indenização são os lucros cessantes. Lucro cessante é uma compensação correspondente ao prejuízo por que você deixou de trabalhar. Vamos supor que você é um entregador. Daí, seu carro ou sua moto estraga por causa do buraco e você perde aquela remuneração relativa ao seu dia de trabalho. Só que, por óbvio, você vai ter que provar o quanto você perdeu. Mostrar extrato, nota fiscal que você expede, ter um livro caixa, por exemplo, um relatório de ganhos em aplicativo. Você vai ter que mostrar para o juiz o quanto você costuma ganhar e o que você deixou de efetivamente de ganhar. Existe também a teoria da perda de uma chance. Vamos supor que você iria para uma licitação, por exemplo. Daí, pela falta do seu comparecimento, você perde a chance de contratar com o poder público. O juiz também, em determinados casos, ele pode te indenizar por causa disso.
Bom, espero ter esclarecido várias dúvidas aqui. E para dicas diárias sobre os seus direitos, me siga lá no Instagram. E no vídeo de hoje eu vou ficando por aqui. Um grande abraço e até o próximo.